Como os bárbaros derrubaram Roma, o maior império do mundo. Durante mais de meio milênio, o Império Romano foi a potência suprema do mundo ocidental. Desde as margens do Atlântico até as areias escaldantes da Mesopotâmia, das brumas da Britânia às savanas da África, Roma ergueu cidades, construiu estradas, unificou culturas sob suas leis e espalhou sua língua e religião. Sua arquitetura, engenharia e organização social pareciam ter sido projetadas para a eternidade. Mas no final do século V, a cidade de Roma, coração de um império colossal, foi saqueada e humilhada. Como um império tão imponente, que havia resistido a tantos desafios, desmoronou. Quem foram esses povos chamados de bárbaros, que tiveram força e ousadia para enfrentar o colosso romano? Esta é a história da queda do maior império do mundo, narrada sob a perspectiva daqueles que desafiaram Roma até sua derrocada. Capítulo 1. O que eram os bárbaros? Para os romanos, o termo bárbaro não era apenas um adjetivo, era uma classificação, um modo de dividir o mundo entre civilizados e incivilizados. Qualquer povo que não fosse romano ou grego, qualquer cultura que não seguisse seus valores, que falasse uma língua estranha, que não usasse suas vestes ou que não se ajoelhasse diante da autoridade de Roma, era considerado bárbaro. Mas, na realidade, os chamados bárbaros eram diversos entre si. Eram povos como os godos, alamanos, vândalos, burgúndios, francos, suevos, saxões, anglos, jutos, lombardos, gépidas, herúlios e tantos outros. Alguns eram agricultores, outros nômades. Alguns viviam em clãs, outros já haviam constituído estruturas sociais complexas. Tinha-se a impressão de que eram tribos isoladas, mas muitas dessas nações bárbaras possuíam alianças entre si, conflitos internos e até rotas comerciais com o Império. É importante entender que muitos desses povos não queriam destruir Roma. Eles queriam participar dela. Queriam terras, segurança, alimento e um lugar sob o sol romano. O problema é que Roma, já enfraquecida, os tratava com desconfiança e desprezo. Capítulo 2. Um império enfraquecido. Durante séculos, Roma sustentou sua glória por meio de conquistas militares, tributos de províncias dominadas e uma administração eficiente. Mas esse modelo começou a ruir no século XVI. O Império enfrentou uma sucessão de crises econômicas, políticas, sociais e militares. A moeda perdeu valor, a inflação disparou, a produção agrícola diminuiu e as guerras civis se tornaram frequentes. Entre 235 e 284, dezenas de imperadores se sucederam no trono, muitos por meio de golpes militares. Frente a esse caos, o imperador Diocleciano tentou uma reforma. Dividiu o império em duas partes, o Império Romano do Ocidente, com capital em Ravenna, e o do Oriente, com sede em Constantinopla. A medida tinha como objetivo facilitar a administração, mas revelou uma fratura profunda. Enquanto o Oriente se fortalecia econômica e culturalmente, o Ocidente afundava em instabilidade e vulnerabilidade militar. As fronteiras ocidentais se tornaram porosas, e os bárbaros, cada vez mais numerosos, cruzavam-nas em busca de refúgio ou conquista. Capítulo 3. Os germânicos na fronteira. Desde os tempos de Júlio César, os romanos conheciam os germânicos, povos que viviam além do rio Reno e do Danúbio, em florestas densas e territórios ainda não cartografados. Inicialmente vistos como selvagens e indisciplinados, muitos germânicos passaram a se aproximar de Roma como aliados. Acordos foram firmados e tribos inteiras foram assentadas em regiões fronteiriças do Império. Os homens serviam nas legiões, recebiam pagamento, treinamento e até cidadania romana. Os filhos desses bárbaros nasciam entre romanos, aprendiam latim, frequentavam igrejas cristãs e vestiam togas. Mas com o passar do tempo, essa relação se tornou desequilibrada.
Os romanos passaram a depender cada vez mais desses soldados bárbaros para sua própria defesa. E os bárbaros, por sua vez, percebiam que não precisavam mais temer Roma. Eles agora compreendiam sua estrutura militar, sabiam onde estavam suas fraquezas e tinham ambições próprias. A fronteira se tornava cada vez mais instável, e os bárbaros deixavam de ser meros aliados para se tornarem protagonistas. Capítulo 4. Os hunos e o efeito dominó. No final do século IV, um novo ator entrou em cena, os hunos. Vindos das estepes da Ásia Central, esses cavaleiros nômades eram ágeis, brutais e praticamente invencíveis em campo aberto. Seu avanço empurrou várias tribos germânicas para o interior do Império Romano, numa espécie de efeito dominó. A mais significativa dessas migrações ocorreu em 376, quando os visigodos, fugindo dos hunos, pediram permissão para entrar no Império. O imperador Valente permitiu, mas os oficiais locais extorquiram, humilharam e exploraram os refugiados. A revolta foi inevitável. 2 anos depois, os visigodos enfrentaram o exército romano na Batalha de Adrianópolis. O resultado foi uma das maiores derrotas da história romana. O próprio imperador Valente morreu em combate. Pela primeira vez em séculos, um exército romano era derrotado dentro de seu próprio território por bárbaros refugiados. O trauma foi imenso e o mito da invencibilidade romana começou a desmoronar. Capítulo 5. Alarico e o saque de Roma. Entre os visigodos estava um líder carismático chamado Alarico. Criado entre os romanos, ele conhecia como poucos os códigos e estratégias do império. Por muitos anos, tentou negociar com Roma um tratado que desse a seu povo terras e segurança, mas foi ignorado e desprezado. Cansado de esperar, Alarico marchou com seus homens até as portas da Cidade Eterna. Em 410, Roma, a capital do mundo por quase 800 anos, foi saqueada. Durante 3 dias, os visigodos entraram na cidade, saquearam templos, casas e palácios. Embora tenham evitado uma destruição completa, o simbolismo foi devastador. A cidade invencível, o coração do império, estava agora aos pés de um bárbaro. Capítulo 6. Os vândalos e a invasão da África. Enquanto os visigodos se estabeleciam no que hoje é a Espanha, outro povo avançava, os vândalos. Liderados por Genserico, atravessaram o Mediterrâneo em 429 e invadiram o norte da África. Lá, conquistaram Cartago, uma das cidades mais ricas do império. Com sua marinha, os vândalos dominaram as rotas comerciais, pilharam ilhas, bloquearam portos e ameaçaram constantemente o coração romano. Em 455, os vândalos voltaram seus olhos para Roma, invadiram a cidade e a saquearam sem piedade. Levaram estátuas, ouro, relíquias religiosas e até os candelabros do Templo de Jerusalém, que haviam sido levados pelos romanos séculos antes. O saque foi tão brutal que o termo vandalismo passou a ser sinônimo de destruição desenfreada. Capítulo 7. Átila e o terror dos hunos. Nenhum nome provocou tanto pavor no século V quanto o de Átila, o rei dos hunos. Apelidado de flagelo de Deus, Átila comandava um império nômade que aterrorizava tanto o Oriente quanto o Ocidente. Suas invasões foram fulminantes. Arrasou cidades, queimou aldeias e fez reis se ajoelharem. Em 451, invadiu a Gália com um exército coligado de hunos e povos germânicos. Foi detido na Batalha dos Campos Cataláunicos, mas sua lenda só cresceu. No ano seguinte, invadiu a Itália e ameaçou Roma diretamente. Apenas uma intervenção diplomática do Papa Leão I impediu que Átila saqueasse a cidade. Pouco depois, Átila morreu subitamente e seu império se fragmentou. Mas o medo que semeou permaneceria por gerações. Capítulo 8. A queda final. O Império Romano do Ocidente estava morrendo lentamente. Sua economia ruía, suas cidades se esvaziavam, sua administração era caótica.
Em 476, um general bárbaro chamado Odoacro depôs o último imperador romano, Rômulo Augustulo. Curiosamente, o jovem imperador tinha apenas 16 anos, e seu nome fazia alusão aos dois fundadores míticos de Roma, Rômulo e Augusto. A deposição foi simbólica. Roma já não governava efetivamente havia décadas, mas aquele ato formal selou o fim do Império do Ocidente. O Oriente, com capital em Constantinopla, continuaria como Império Bizantino por mais 1000 anos. Mas a Roma clássica, das legiões, do Senado e da glória imperial, havia desaparecido. Capítulo 9. Legado dos bárbaros. Seria justo culpar apenas os bárbaros pela queda de Roma? Muitos historiadores modernos afirmam que a queda foi, na verdade, uma transformação. Os bárbaros não destruíram Roma, eles a absorveram. Adotaram sua religião, suas leis, suas moedas, sua língua. Os visigodos criaram o reino da Espanha. Os francos fundaram a base do que viria a ser a França. Os ostrogodos governaram a Itália. Em todos esses reinos, elementos romanos sobreviveram e foram reinventados. A Igreja Católica, herdeira direta da estrutura imperial, manteve viva a língua latina e a autoridade moral do antigo império. A queda de Roma não foi o fim da civilização. Foi o nascimento de um novo mundo. Um mundo de reis bárbaros, monges copistas, castelos, feudos e cruzadas. Os bárbaros que um dia enfrentaram Roma não foram apenas seus algozes, mas também seus herdeiros. Roma caiu, mas o sonho de Roma continuou vivo, nas leis, na língua, na religião e na memória daquilo que foi o maior império que o mundo já conheceu. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias que moldaram o curso da humanidade.